Bom, irmãos, chegou o momento central do nosso culto e eu espero que, de fato, você na sua casa esteja prestando culto a Deus e não apenas assistindo a uma transmissão como um mero espectador. Embora numa forma um pouco diferente, é um culto no lar, conosco aqui dirigindo esse culto, mas culto se presta, se participa e não simplesmente se assiste. Então, dando continuidade a esse culto que todos nós prestamos ao Senhor nessa noite, convido aos irmãos que abram as suas Bíblias na epístola de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. A nossa exposição dessa noite ela vai se dar a partir dos versos 2 e 3. Essa passagem, esse trecho da Epístola de João, onde o nosso texto está inserido, só esses 2 versículos, ele faz parte de um bloco maior, que começa no verso 29 do capítulo 2 e vai até o verso 10 do capítulo 3, onde o apóstolo ele escreve sobre a nossa filiação, o nosso status de filhos diante de Deus. E ele faz isso a partir do verso 29 do capítulo 2, e aí ele vai trazendo aplicações diferentes dessa filiação até o verso 10 do capítulo 3. Então, primeiro ele fala, por exemplo, lá no verso 29 e no verso 1 do 3, no 29 do 2 e no 1 do 3, ele fala do grande amor com que o Pai nos amou para nos fazer ser chamados filhos de Deus, e ele coloca também a oposição que há entre os filhos de Deus e o mundo, porque o mundo nos odeia. E depois, nos versos 2 e 3, que é o nosso texto dessa noite, ele faz uma aplicação escatológica dessa nossa filiação. O que é isso? Escatológica. A escatologia tem a ver com as últimas coisas. Então, o nosso texto dessa noite vai tratar justamente sobre isso, sobre aspectos atuais, mas também aspectos futuros desse nosso status de filhos. E aí depois ele continua, entre o 4 e o 7, ele fala da questão do pecado, e depois do 8 até o 10 ele fala, basicamente ele questiona, quem é o seu pai? Né? Se você de fato busca santificação e obediência, você é filho de Deus. Caso contrário, você é filho de Satanás. É o que está escrito nessa passagem aqui. Mas hoje nós vamos olhar só para os versos 2 e 3, como eu já comentei, mas antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento tão solene de leitura da Tua Palavra, exposição da Tua Palavra, ó Pai. Obrigado porque, de fato, nós temos a liberdade necessária e o acesso, Senhor, pleno à Tua Palavra, para podermos estudá-la e ouvi-la, Senhor Deus. Por isso eu peço, Senhor, que tão somente a Tua Palavra prevaleça aqui, nesta noite, em nossos corações, ó Pai. Apesar de mim, Senhor, das minhas limitações, que a Tua Palavra sirva esta noite, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, para a edificação da Tua igreja, Pai. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, leamos o texto. Acompanhe a leitura. 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Bom, irmãos, como eu comentei, João aqui ele está tratando da temática da nossa filiação, mas aqui ele traz uma ênfase, como eu disse, escatológica, o que eu também já expliquei o que significa, e os irmãos devem ter percebido no texto. Ela tem a ver com as últimas coisas. Especificamente aqui, ele está falando da volta de Cristo.
E o que o apóstolo João faz aqui? Basicamente, ele está nos ensinando que, por mais maravilhosa que a nossa condição seja hoje, e que condição é essa? De filhos, algo ainda muito maior, muito mais maravilhoso nos aguarda. E depois, ao final, ele ainda traz uma aplicação para o tempo presente diante desse vislumbre que nós temos daquilo que está por vir. Então, a primeira coisa que nós observamos no verso 2 é justamente o quê? O que nós somos agora. Primeiro, o apóstolo salienta o hoje. Então, os irmãos vão ver esse trânsito entre o já e o ainda não nesse texto, principalmente no nosso segundo ponto. E mais ou menos o que João vai estar falando aqui é o seguinte, é um olho no peixe e o outro no gato, né? Enquanto a gente olha para a nossa vida aqui hoje, a gente também tem um olho fixo no futuro, na consumação do reino do Senhor Jesus, na sua segunda vinda. E isso vai trazer uma implicação para nós no tempo presente. Vamos começar então pelo agora. Amados, agora, nesse momento, nós somos o quê? Somos filhos de Deus. Uma coisa que justamente salta aos nossos olhos é essa ênfase temporal de João. Ele não está falando que nós vamos ser filhos de Deus, ele não está dizendo que nós éramos filhos de Deus, ele está dizendo, olha, agora nós somos filhos de Deus. Isso aqui é muito importante, é caríssimo para o crente, porque basicamente o que João está falando aqui é de uma coisa que nós chamamos de doutrina da adoção. E é isso mesmo, adoção, mais ou menos como nós vemos nos tempos de hoje, que uma criança não tem pai, não tem mãe, é órfã ou qualquer outra circunstância que ela não tem quem a crie, e alguém vai ali e adota essa criança. Nós somos adotados em Cristo e somos declarados filhos de Deus por causa da obra de Cristo, que é o primogênito de muitos irmãos. Então, tem esse aspecto judicial mesmo, porque é um status que os crentes assumem diante de Deus, de quê? De filhos, é um estado que nós temos, uma condição legal. Nós fomos adotados e nós nos tornamos filhos. E essa condição, entenda, não é algo que ninguém possa fazer para se tornar. Não tem nada que eu faça ou que eu tenha feito que vá me tornar filho de Deus. Você não fez nada para se tornar filho de Deus. Assim como numa adoção comum, uma criança, ela não dá entrada no processo de adoção, ela não escolhe o seu pai e se torna filho, né? Os seus pais é que dão entrada no processo, escolhem aquela criança e aí sim ela se torna um filho. Ou seja, também não existe meio termo. Ou você é filho, ou você não é filho. Pensa bem, nas nossas famílias, aqui, terrenas, né? O pai e uma mãe, eles têm lá os seus filhos, e nada que essa criança faça vai fazer com que ela deixe de ser filho. Ela vai ser sempre filho. Isso para nós também traz um conforto, porque ainda que nós tenhamos uma semana ruim, uma semana difícil, uma semana em que nós caímos em pecado, desobedecemos ao Senhor, e nós não nos sentimos como filhos, ainda assim, nós não deixamos de ser filhos de Deus. Por quê, meus irmãos? Como eu já falei, não é nada no nosso comportamento que nos torna filhos de Deus. Embora, através do nosso comportamento, nós demonstremos que nós de fato somos filhos de Deus. Mas não é nada que nós fazemos, aquilo que nós fazemos não é a razão primária de nós sermos declarados filhos de Deus, porque é uma posição que nós recebemos do Pai, através da obra do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por exemplo, se a gente olhar uma passagem na Escritura que fala sobre isso, Efésios capítulo 1, verso 5 diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos filhos de Deus, porque Deus nos predestinou para Ele, segundo o
o beneplácito da sua vontade para a adoção de filhos por meio da obra de Cristo. Então, é algo que nós somos, está impresso na nossa identidade. Ou você é, ou você não é. E aqueles que creem no Senhor Jesus são. E aqui um aspecto importante que nós precisamos frisar sobre isso. Eu até comentei um pouco sobre isso essa semana, que passou com o grupo da UPH, quando a gente falava da oração do Pai Nosso. E esse texto, ele toca nesse assunto quando ele diz, agora somos filhos. O que significa ser filho de Deus? Nem todos os homens são filhos de Deus no sentido dessa passagem aqui. É claro, Deus, como Criador de todas as coisas, ele pode ser adereçado como o Pai de todas as coisas. Assim como, por exemplo, a gente diz que Santos Dumont é o pai da aviação, porque ele criou a aviação. Ou, sei lá, que o Steve Jobs é o pai do iPhone, porque ele criou o iPhone. Mas o texto aqui, ele não está falando de paternidade nesse sentido só criador-criatura. O texto aqui ele está falando de um relacionamento verdadeiro entre pai e filho, com atitudes que vão além desse vínculo criador e criatura. Então, meus irmãos, só é filho de Deus aqueles que creem no Senhor Jesus. E isso a Escritura nos afirma categoricamente. Por exemplo, Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vou repetir porque isso é muito importante. A todos quantos receberam quem? Cristo. Deu-lhes o poder, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, somente assume esse status, essa condição que não se perde, que ela está impressa na nossa identidade, aqueles que creem no Senhor Jesus. E em Cristo, eles são feitos filhos de Deus. E essa passagem de João, ela tem uma palavra interessante que diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder, em outras traduções, ela vem com a palavra direito, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Lembra-se que eu falei, vocês devem se lembrar que eu estou falando que isso aqui é adoção, né? E tem muito a ver com a adoção mesmo do tempo em que João escreveu, do sistema jurídico romano, e com o nosso também. Então, quando alguém é adotado como filho, junto com isso, ela recebe alguns direitos de filho. E qual é a primeira dádiva, o primeiro direito que nós temos ao sermos chamados filhos de Deus? É o cancelamento de dívida. Lá no mundo do Império Romano, quando João escreveu essa epístola aqui, existia a possibilidade de um homem adulto, de uma pessoa adulta, ela ser adotada. Por um outro adulto, óbvio, né? E vamos supor, aquela pessoa que é adotada, já adulta, ela tem muitas dívidas. Ela é endividada, não tem como pagar suas dívidas, ela vai ter que se tornar escravo por causa das suas dívidas. E existe a possibilidade dela ser adotada. Ao ela ser adotada, há um cancelamento das suas dívidas. E o seu pai assume todas as suas dívidas. Portanto, o poder de ser chamado, ou o direito de ser chamados filhos de Deus, vem o quê? Com o cancelamento da nossa dívida, do nosso pecado. Porque essa dívida foi colocada em Cristo e Ele pagou por causa do nosso pecado. Outra dádiva, outro direito de ser filho, nós temos acesso ao Pai. Um filho tem acesso ao seu pai. Quando há uma adoção, aquela criança que antes não tinha pai, antes ela não tinha a quem se dirigir, antes ela não tinha em quem se espelhar, antes ela não tinha de quem aprender, agora ela tem. E nós também temos isso, nós temos acesso ao Pai, porque nós fomos adotados e agora somos filhos. E nós também somos amados como um filho biológico. Imagine um casal que já tem filhos biológicos e quer adotar outro filho.
ele não pode amar menos aquela criança que ele adotou, esse casal não pode amar menos essa criança que ele adotou, do que os seus filhos biológicos. O seu amor precisa ser igual. E nós somos amados com o mesmo amor que o Pai amou o Filho. Olha só, Evangelho de João, capítulo 17, verso 23, diz o seguinte, aqui é a oração do Senhor Jesus pelos discípulos, a gente até leu um trecho dela domingo passado de manhã, diz o seguinte no verso 23, Jesus está orando ao Pai e diz, eu neles e tu em mim. Vou ler a partir do 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, atenção, como também amaste a mim. Deus o Pai enviou o Filho e nos amou, assim como também Ele ama o Filho. Verso 26 também ressalta essa mesma ideia. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Meus irmãos, agora somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Nesse instante, com isso, nós temos a nossa dívida cancelada. Nós temos acesso ao Pai por intermédio de Cristo. E nós recebemos o amor do Pai com que Ele amou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Mas João, ele não está interessado só no que nós somos agora. Ele também está interessado em ensinar aos seus leitores e a nós o que nós nos tornaremos. O verso 2 continua. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Primeiro nós vimos o que nós somos agora, filhos, e agora nós aprendemos o que nós seremos. Nós seremos o quê? Semelhantes a Cristo. E aqui fica clara aquela oposição entre o agora e o ainda não, porque está escrito aqui, no mesmo verso, verso 2, agora somos filhos, mas, melhor dizendo, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui está clara essa tensão entre o já e o ainda não, entre o reino que foi instalado, mas que ainda não foi consumado, entre a nossa salvação, que já é uma realidade, já fomos salvos, tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas ainda não estamos totalmente nas luzes da sua glória. A nossa salvação, a nossa santificação ainda não se consumou. E João está falando um pouco disso aqui. Nós somos filhos agora, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, nós somos um trabalho em progresso. O que nós somos hoje, embora seja maravilhoso, como eu já falei, ainda é pouco comparado ao que nós nos tornaremos. É uma condição magnífica, nós somos filhos de Deus, mas o benefício pleno do nosso status de filhos, ele ainda vai se manifestar. Por exemplo, Paulo escreve em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E João está falando um pouco isso aqui, ele admite, olha só, não se manifestou o que haveremos de ser. Nós temos pouca informação sobre como vai ser lá na glória com os nossos corpos glorificados. João, ele admite isso, só que ele diz assim, olha, não se manifestou, mas uma coisa eu tenho certeza, isso eu garanto para vocês e eu escrevo a vocês. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo
como Ele é. O apóstolo aqui, ele está falando do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Ele está falando da sua segunda vinda, quando Ele virá em poder e glória, em majestade e glória entre as nuvens. Porque essa linguagem aqui, quando Ele se manifestar, mostra claramente que Ele está falando da segunda vinda de Cristo. João, então, parte da nossa condição presente de filhos que ainda lutam contra o pecado por causa da nossa natureza caída, para a nossa condição futura, que nós assumiremos na volta de Cristo, quando nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Paulo, de novo, lá em 1 Coríntios, agora no capítulo 13, verso 12, diz o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, ou seja, lá na consumação dos tempos, veremos face a face. Ou na linguagem de João, veremos como Ele é. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Meus irmãos, isso aqui é o clímax da nossa existência. O dia em que nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, face a face. E olha só, nós não veremos como Ele era durante o seu ministério terreno. Nós não o veremos como nós vemos hoje com os olhos da fé. Mas nós o veremos como Ele é agora na sua glória celestial. E é por causa dessa visão majestosa do Senhor Jesus, que toda a disposição ainda impura dos nossos corações, toda a luta, toda a dificuldade, todo o pensamento impuro que ainda tem na nossa natureza caída, por causa dessa visão do Senhor Jesus glorificados, tudo isso vai mudar. E nós nos tornaremos semelhantes a Ele. E todo cristão sabe que esse dia chegará, e não só sabe, como anseia por esse dia profundamente, porque a própria criação anseia pelo dia da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versos 18 a 23, fala sobre isso extensivamente. Meus irmãos, isso aqui é algo assim tão grandioso que é difícil a gente até pregar esse texto, mas é difícil a gente transmitir em palavras o que o apóstolo João está dizendo aqui. Só para citar um exemplo aos irmãos sobre isso que eu estou falando, tem um relato de um missionário, é um missionário inglês, foi missionário no Havaí, William Alexander, o nome desse missionário. Ele era missionário e chegou um momento que os nativos começaram a traduzir a Bíblia para a língua deles. E aí esse missionário, ele relata que quando o escriba, o sujeito ali que copiava a Bíblia e traduzia para a língua lá daqueles nativos, ele chegou nessa passagem e quando ele leu, quando ele leu, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando ele leu isso aqui, seremos semelhantes a ele. Ele se virou para esse missionário e disse assim: não dá, isso é demais. Por favor, deixa eu escrever que nós beijaremos os seus pés. Nós seremos semelhantes a ele. Como? De tão impactante que essa palavra deve ser. Assim como ela impactou aqueles recém-convertidos, ela deve nos impactar hoje, meus irmãos. Entenda, como se daria isso? Uma coisa é clara, não significa que nós seremos pequenos deuses, ok? João escreve semelhantes e não idênticos. Nós não vamos ser semelhantes a Jesus com relação aos seus atributos divinos, na sua onisciência, na sua onipotência. Além de homem, Jesus era Deus, Ele é eterno. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é um ser infinito. Na sua divindade, nós não seremos semelhantes a Ele. Mas João está falando aqui da humanidade de Cristo. Ou seja, nós seremos semelhantes a Ele no seu caráter.
moral e eticamente, nós seremos santos, sem pecado. É claro, nós também teremos os nossos corpos glorificados, à semelhança de como o corpo do Senhor Jesus se tornou após a sua ressurreição, quando ele foi glorificado também no seu corpo. Porque quando Cristo compartilhou da nossa humanidade, aquilo que ele se tornou após a sua ressurreição, com relação à sua humanidade, é aquilo que nós nos tornaremos. Na eternidade nós seremos, meus irmãos, moralmente sem pecado, intelectualmente sem falsidade ou erro e fisicamente sem fraqueza ou imperfeições. Mas a ênfase de João aqui claramente é o quê? No aspecto moral, no aspecto de santidade, no aspecto de luta contra o pecado. Até porque, na sequência do texto, ele vai continuar falando sobre isso, sobre pecado, sobre santificação. Então a ênfase dele é essa, pureza moral. E o próximo verso vai deixar isso o seguinte, esse aí vai ser o nosso terceiro ponto. Mas antes, como um gancho para esse terceiro ponto, eu quero ler para os irmãos aqui um trecho de uma estudiosa do Novo Testamento chamada Karen Jobes. E ela diz o seguinte, estudando essa passagem: quando ele voltar, o Senhor Jesus, o impacto total de sua identidade, da qual temos agora apenas um vislumbre, transformará todo o desejo, toda a motivação, todo o impulso. Portanto, essa visão beatífica de Cristo e como seremos como Ele, motiva a vida dos filhos de Deus agora. E o terceiro aspecto que eu quero frisar é como vivemos enquanto não nos tornamos aquilo que seremos. Então, primeiro nós vimos o quê? O que nós somos agora, filhos. Depois nós vimos o que nós nos tornaremos. Nós seremos semelhantes a Ele, ao Senhor Jesus. E o terceiro aspecto é como nós vivemos hoje enquanto não nos tornamos aquilo que seremos. Olha só o que diz o verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O que nós cremos sobre o futuro, que foi o que nós vimos aqui na segunda parte do verso 2, o que nós cremos sobre a segunda vinda de Cristo, sobre podermos vê-lo face a face e sobre sermos transformados e nos tornarmos semelhantes a Ele, moralmente santos, o que nós cremos sobre isso tem relevância para a nossa vida hoje, no já, enquanto ainda não chega. João escreve sobre a segunda vinda, porque o nosso estado final tem implicação moral para o nosso estado presente, meus irmãos. E ele conecta esses dois versículos com uma conjunção. Olha o verso 3. E assim mesmo se purifica. O que João está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu não estou aqui falando sobre a nossa filiação e que o que nós vamos nos tornar é muito maior do que isso. Eu não estou falando da segunda vinda de Cristo, só para vocês pegarem esse conhecimento e guardarem. Isso não tem relevância nenhuma para a vida presente de vocês. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque o meu objetivo é vocês aplicarem esse conhecimento à vida de vocês. E o entendimento sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a nossa glorificação impacta como nós vivemos hoje. A esperança de ser semelhante a Cristo em sua santidade no futuro se expressa num esforço da nossa parte para nós sermos parecidos com Ele hoje, através de busca pela pureza presente. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Que esperança? A esperança que ele acabou de falar. Essa esperança não é igual quando nós dizemos assim, sobre o clima do final de semana, eu espero que faça sol no final de semana,
vou viajar, eu vi que a previsão ali é favorável, então tenho esperança que faça sol. Ou então, quando nós fazemos uma prova e temos esperança de obter aprovação. Não é algo incerto que pode mudar, por exemplo, como a previsão do tempo às vezes erra, ou então como um resultado de uma prova nos surpreende, a gente não foi tão bem quanto a gente pensava. Mas essa esperança aqui, ela é uma esperança que é baseada na promessa de Deus e por isso ela é certa. João acabou de falar que isso vai acontecer. Ele vai se manifestar, nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. É uma certeza que é fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. E como eu já falei, os irmãos já devem ter percebido, ela é o quê? Tripartite. Ela está em 3 aspectos daquilo que João falou no verso anterior. Ele vai voltar, nós o veremos como ele é, e nós seremos semelhantes a ele. Tudo isso reunido motiva o crente a assegurar que esse processo de santificação comece hoje. A expressão aqui se purifica, ela está no tempo presente lá no grego. Lá no grego, os tempos verbais ele tem ideia de qualidade da ação. Quando uma palavra está nesse tempo aqui, que é o presente, a ideia que ela transmite é de uma ação contínua, um ato constante. Ou seja, João está dizendo aqui que aquele que tem essa esperança do futuro, ele continuamente se purifica. E é claro que nós fazemos isso pela capacitação do Espírito Santo nas nossas vidas. O ponto é, o crente verdadeiro, ele não fica de braços cruzados, vivendo na imoralidade, enquanto espera a glória. Ele quer viver um pouco daquilo que vai se manifestar plenamente na glória hoje. A questão é essa, meu irmão. Se você é crente, você não vai dizer o seguinte: olha, entendi, Rafael, legal, então, já que o meu estado futuro é esse, eu vou ter o meu corpo glorificado, eu não vou mais ter pecado, eu vou ser semelhante a Jesus, moralmente eu vou ser puro, não vai ter mais luta contra o pecado, eu vou ser santo como ele é, eu vou ter um caráter parecido com o dele. Então, não faz diferença como eu vivo agora, porque eu vou chegar lá de qualquer jeito. O que João está dizendo? Que aqueles que têm essa esperança, eles não pensam dessa forma. Aqueles que têm essa esperança dizem o seguinte: já que o meu estado final é esse, eu quero viver agora o mais próximo possível daquela condição que eu vou passar toda a eternidade. Já que o meu estado final é esse, eu quero viver hoje o mais próximo possível de como eu vou viver eternamente. Essa esperança de nós olharmos para Cristo na sua segunda vinda, a expectativa de nós olharmos para o nosso Senhor e Salvador no seu corpo glorificado, face a face, e contemplarmos toda a sua glória, e de então nós nos tornarmos semelhantes a Ele, sem pecado, nos motiva a hoje nós buscarmos pureza. A si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Então isso aqui nos ensina outra coisa, meus irmãos. O nosso modelo, nós devemos nos julgar é a partir de Cristo, não dos outros, porque nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Então você não deve julgar o seu caráter baseado no Rafael, ou no pastor da igreja, ou no sujeito que está ali cantando no louvor. Você não vai basear o seu caráter no líder dos adolescentes, nem no líder dos jovens. Você vai basear o seu caráter, aquilo que você quer ser, quem você quer imitar,
naquilo que você vai se tornar no futuro, e você vai se tornar semelhante a Cristo. Não se julgue a partir dos outros, se julgue a partir da pessoa de Cristo, porque Ele é o nosso alvo. E como nós fazemos isso hoje? Um dia nós o veremos como Ele é, plenamente, sem a nossa natureza ainda estar manchada, corrompida, arranhada pelo pecado. Hoje, nós fazemos isso pelos olhos da fé, através da Escritura. Então, quanto mais você vê Cristo hoje pela fé, através da Bíblia, mais você se torna como Ele hoje. Isso vai se consumar lá na segunda vinda de Cristo, quando nós teremos os nossos corpos glorificados. Nossos corpos ressuscitarão e serão glorificados. Mas nós podemos começar a viver dessa forma hoje, olhando para Cristo através da Escritura. E naquele dia, quando o virmos de verdade, perceberemos que teremos nos tornado semelhantes a Ele, teremos sido completamente glorificados, com o nosso corpo e o nosso coração totalmente transformados na volta do Senhor Jesus. Meu irmão, isso aqui é uma esperança que somente aqueles que creem têm, somente aqueles que são filhos têm. Por exemplo, no nosso segundo ponto, nós vimos aqui que nós, no terceiro e no segundo, nós vimos que nós olhamos ansiando pela volta de Cristo, pela sua segunda vinda, pelo momento em que nós o veremos. Nós temos essa esperança a qual nos agarrarmos e que serve para ditar como nós vivemos hoje. Agora você imagina que vida miserável de um incrédulo. O incrédulo olha para quê? O incrédulo, ele não é filho, ele não foi adotado, ele não pode olhar para Cristo porque ele não crê em Cristo. E que bênção que nós temos de ter a palavra que nos ensina essas coisas e nos ensina que nós podemos ter essa expectativa e que por causa dessa expectativa hoje nós já buscamos a pureza, nós já queremos viver de forma santa, queremos ser santificados. Então, se alguém acompanha essa pregação e não tem essa esperança, dobre seu joelho diante do Senhor Jesus, se renda a Ele e contemple não puramente ainda, mas pelos olhos da fé hoje, a pessoa de Cristo, porque um dia, junto com todos os crentes, você contemplará o Senhor Jesus face a face. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje nós já somos Teus filhos, Senhor Deus, por causa da obra de Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos, ó Pai. Nós temos acesso a Ti, nós temos a nossa dívida cancelada, Senhor Deus, e nós recebemos o Teu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela promessa que nós temos de que Ele vai voltar, Senhor Deus. E quando Ele voltar, nós nos tornaremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é, ó Pai. Nós teremos os nossos corpos ressuscitados e glorificados, Senhor Deus. Moralmente seremos puros, santos, sem mais a luta contra a nossa natureza caída que há hoje. Senhor Deus, que essa visão, esse vislumbre, ó Pai, sirva para uma vida santa hoje, a cada um daqueles que são chamados filhos de Deus. Que hoje, Senhor Deus, ao olharmos para a Tua palavra e lermos sobre a promessa da volta de Cristo, da visão beatífica que teremos, Senhor Deus, e da glorificação dos nossos corpos, Senhor Deus, que isso nos motive a vivermos de forma santa hoje, ó Pai. Que hoje nós comecemos a viver
como viveremos plenamente por toda a eternidade, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito seja conosco, Senhor Deus, para nos auxiliar na nossa santificação, porque sem Ti, ó Pai, sem o Teu Santo Espírito, não podemos fazer absolutamente nada, Senhor Deus. Portanto, que o Teu Santo Espírito use essa palavra, use essa promessa para nos santificar, ó Pai. Para que já hoje, cada vez mais, sejamos imitadores de Cristo. Que o nosso alvo seja Cristo, Senhor Deus. Que nós julguemos as nossas vidas a partir de Cristo, Senhor. E seja conosco, ó Pai, para que isso aqui não seja só uma palavra que é muito bonita, é muito emocionante, mas que apenas impacte por um momento as nossas vidas, Senhor Deus, mas que cada dia da nossa semana e das nossas vidas possamos viver desejando a vinda do Teu Filho, ó Pai, e já querendo viver como viveremos naquele momento que Ele voltar. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em quem nós nos tornamos os Teus filhos, ó Pai. Amém.